não é o fato físico que vai fazer a outra empresa estar buscando ou roubando seu funcionário, né? É exatamente o seu DNA, é a forma como você está lidando com pessoas e a clareza do para onde você está indo. Porque realmente, né, aquela frasezinha da... Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do AfaCast, o podcast que ajuda você que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. Meu nome é Henrique, eu sou gerente de marketing aqui na AFCO e hoje eu recebi um convidado ilustríssimo. O host, aqui. né? Você já virou o host, né, do podcast, na verdade, né? Na verdade. Você pode falar. Host é a palavra... Host é coisa de diferente, velho? né? Não, é diferente. Não, host é o maluquinho que fica sempre ali e nunca sai. Entendi. Tipo você. Você e eu, nós dois. Você também é host do podcast? É tipo isso. Então eu estou aqui com o host do podcast, AfaCast, ele que é empresário, consultor de empresas de comunicação visual, palestrante, conselheiro consultivo da Feira Future Print. Pai de 3. Pai de 3, casado. Casado com a Carla Novaes e que já enlouqueceu dentro da comunicação visual. Já viu seu pai e mãe enlouquecerem dentro da comunicação visual. E seu irmão também, e eu acho que eu tenho uma série de pessoas que eu já vi enlouquecer na comunicação visual. Mas o tema, cara, desse podcast hoje, ele é legal, porque fala inclusive sobre um problema que a galera tem, que faz enlouquecer. Que faz enlouquecer, que é o quê, cara? Você precisa de mão de obra. Às vezes você tem baita talento dentro da empresa, uma galera tipo assim, fera. Mas você morre de medo de perder essa pessoa pro concorrente. Ou até essa pessoa sair e abrir a própria empresa, né? Exatamente. Justamente sobre isso que nós vamos falar, cara. Como não perder funcionários pro concorrente, para ele não abrir a própria empresa. E principalmente, né, os bons funcionários. Porque é um funcionário ruim, às vezes é até melhor que A ideia é que saia de uma vez, porque às vezes você fica com um funcionário ruim. E lembrando da música da Maiara Maraíza, que é famosa, mas eu nunca sei o nome dela, porque eu já procurei a música, mas eu não achei. Mas eu sei do trechinho dela, que fala assim, ó. Você não é a pessoa errada, só é a pessoa certa de outro alguém. Então, às vezes a gente tem funcionários que a gente fala que eles são ruins, mas na verdade eles são funcionários certos de outra empresa. É o funcionário que, por exemplo, ele não gosta de trabalhar sob pressão. Então, obviamente, não pode trabalhar com comunicação visual, né? Então, ele é a pessoa certa de uma outra empresa, entendeu? E tem pessoas, por exemplo, que são as pessoas certas na empresa certa, mas tá na cadeira errada. Então, às vezes, não é só ter medo de perder esse funcionário para uma outra empresa, ou ele abrir a própria empresa. Às vezes é o medo de você não saber identificar para onde realocar ele dentro da tua própria empresa. Porque às vezes ele não tá bem num setor, mas ele é a pessoa certa para trabalhar em outro setor. Puxando esse gancho da musiquinha aí, entendendo que, cara... Pô, eu tenho que achar essa musiquinha, velho. Eu acho que você não tá achando que ela não é exatamente assim, essa parte da letra. Não, ela não é, porque ela fala de um namorado, né? Tipo, a Maiara ou Maraíza. Sempre falava que era de uma outra cantora, que daí, na verdade, não é dela, mas é desses dois, mas nem é assim a música. Mas existe isso aí. Mas a lógica, cara, casa muito bem, né? Mas, cara, vamos pra porradaria. Pensa o seguinte, eu quando comecei a minha empresa de comunicação visual, eu já tinha uma vivência na empresa do pai. Então, assim, o que eu conseguia prever para não errar na minha própria empresa? Só aquilo que eu vi de BO na empresa do meu pai. Aí, beleza, eu trabalhei como vendedor de balinha na rua. O que eu poderia entender sobre time comercial? Era os BO que eu tinha vivido com o meu time de vendedor ambulante. Então, assim, hoje, quando você abre uma empresa de comunicação visual, o que eu falo, né, que tipo, não existe essa empresa igual a gente estava brincando aqui, é porque, na prática, se o dono da empresa é um designer, ele vai ter um olhar completamente diferente para o setor de arte final e criação. Vai ter um olhar completamente diferente de um outro dono ou dona de empresa que, por exemplo, se formou em administração e acabou caindo no colo uma empresa. Ou de um outro cara que trabalhava no setor de impressão e acabamento e foi mandado embora, pegou a grana, comprou uma plotter de recorte e começou o negócio dele. Ele vai olhar de um jeito diferente para o administrativo do que esse empresário que aqui tem faculdade e dessa outra pessoa que veio da parte de design. Por exemplo, eu, Judá Adonai, quando eu fui abrir minha empresa, a minha visão era muito comercial. Então eu decidi, cara, jogar a parte de produção o máximo possível para frente para ter time de produção, porque era o meu calcanhar de Aquiles. Por quê? Mesmo eu sabendo fabricar, eu não fazia ideia como é que contratava, como é que buscava essas pessoas. E quando eu pegava, achava uma pessoa e eu treinava essa pessoa, o que eu morria de medo? De perder ela pro meu concorrente. Porque depois, imagina, né? Já foi difícil achar o cara. Consegui achar. Agora
pô, vou perder o cara investindo um monte de dinheiro nesse funcionário. Então, no meu ponto de vista hoje, se a gente analisar, cara, vale a pena hoje você treinar teu funcionário, mesmo que talvez ele vá abrir a empresa dele, mesmo que talvez ele vá sair? Eu falo uma parada assim nas minhas palestras, mano. Pensa comigo o seguinte, se o cara quer abrir a empresa dele, ele sonha com isso, pô, não é você ser um cara legal ou uma empresa legal que vai segurar ele. Talvez ele esteja ali por um período só pra aprender, pra depois ir pra empresa dele. E tá tudo certo, cara. Ninguém vai segurar um cara que tem a visão empreendedora, que tem o tino de empreendedor. Talvez, se essa pessoa você conseguir deixar claro que ela tem uma possibilidade de crescimento na tua empresa, talvez ela se torne uma intraempreendedora, que daí é uma pessoa que vai empreender dentro do teu negócio. Aí Ou é até diferente. sócio, né? Dependendo Ou da até coisa. sócio. E uma frase legal é que, cara, tem esse medo de perder o funcionário pro concorrente, mas a ideia é que nunca tá perdendo pro concorrente, né? Se o funcionário tá saindo da tua empresa de comunicação visual para trabalhar em uma outra empresa de comunicação visual, às vezes na mesma região, para receber um Na salário... mesma cidade. Na mesma cidade, para receber um salário parecido, não é que você tá perdendo pro concorrente, você tá perdendo para você mesmo, né? Porque você deu algum motivo pro cara tomar essa Cara, escolha, na né? real, assim, o funcionário, cara, é igual falência da empresa. Eu tava conversando com uma cliente essa semana, falei, você tem que entender uma coisa. Você tá antecipando o boleto todo dia, certo? Você tá com pouco dinheiro no caixa. Pô, tua empresa tá dando sinais que ela tá mal das pernas. Se você demorar um pouquinho mais, daqui a pouco ela não vai dar sinal, ela vai pra UTI. É a mesma coisa o funcionário. Ele dá um sinal que ele tá insatisfeito. Aí ele dá um sinalzinho de novo. Daqui a pouco você vê que ele chegou meio mal, você vê que ele não quer trocar ideia, você vê que ele já tá falando mal da empresa em outros lugares, ele tá reclamando. Cara, em algum momento, ele deu sinal pra você que ali não é mais a empresa certa pra ele. Tem dois caminhos. Alinhamento de expectativa, pra ver se vocês realmente desalinharam totalmente, e aí, às vezes, realinhar isso daí. E tem o caminho de falar, cara, pô, desculpa, velho, mas a empresa mudou realmente, ela não é mais como era antes. Realmente, antes, quando ela era menorzinha, eu conseguia ter mais tempo pra você. Isso é um negócio que a gente passou aqui na empresa, né? Eu vou cada vez ficando mais distante do nosso time. Mesmo que eu faça de tudo pra poder ficar com menos tarefas operacionais para sobrar mais tempo para o time. Mas é normal, a empresa vai crescendo, o dono vai formando pessoas para ficar no lugar dele. Então, na prática, esse medo de treinar o funcionário para perder para a concorrência é porque você às vezes não está tendo proximidade com ele para saber em que time ele desconectou da tua empresa, desconectou da tua missão, desconectou das tuas metas, ou esse novo momento que você está vivendo agora de organização, de gestão, né? E é muito legal, né? Porque, por exemplo, a gente está falando aqui de reter o talento, de entender que cada empresa é construída com base nos BOs que o dono já passou. E se o dono não tiver clareza desses BOs que ele mesmo teve, né? Como que ele vai entender e se colocar no lugar do funcionário, por exemplo, para entender qual que é o momento, o que está afastando o funcionário dele? E é difícil, né, mano? Se fosse fácil, todo mundo teria um monte de time só de talento, entendeu? Mas eu tava lá minha esposa fez uma cirurgia na Unimed, né? E aí, cara, ela é celíaca. Então ela não pode comer glúten e também alergia à lactose. Aí, tipo, pô, velho, Unimed, pô, ala nova do hospital, bagulho lindo, equipe gigantesca, né? Aí veio o primeiro rango com glúten. Daí eu fui lá, conversei, tal. Aí chegou a hora do almoço. Veio o rango com glúten de novo. Eu falei, pessoal, é que assim, realmente não tem. Daí demorou 2 horas pra vir o outro rango. Aí eu tive que sair e fugir, até filmei lá, né, que eu fui fugir comprar comida fora pra poder trazer. Só que daí você pensa assim, pô, mas a Unimed, né, cara, uma empresa tão grande. Eu falei pra minha esposa, falei assim, é impossível que eles não tenham um processo. Porque eles têm um processo. A etiquetinha que vem em cima lá, vem acompanhante e a pessoa que tá internada. Pra dar o checkzinho. Pra dar o checkzinho. E não tinham colocado no sistema que tinha que vir na etiqueta. Eles imprimiram um papel e colaram na porta do quarto. Mas não colocaram na etiqueta. Ou seja, tem o processo, mas um ser humano opera esse processo. Então, o ser humano que coloca lá celíaca e lactose não colocou no sistema, colocou de outra forma, colocou num papel na parede. Pra quê? Pra hora que a pessoa estivesse chegando com a comida, descobrisse que não podia levar aquela comida, entendeu? Só que não estava no processo. Então, assim, ó, mesmo a empresa gigante, cara, o funcionário, em algum momento, ele vai estar errando, não é porque ele quer errar. Tanto que eu falei para elas, me desculpa, porque é foda, né, mano? Você tá no hospital, tipo, a pessoa tá ali pós-cirurgia, tipo, com, enfim... Frágil, né? Frágil, você pegar e colocar a pessoa numa crise de glúten, por exemplo, que poderia acontecer. Então, elas ficaram, assim, desesperadas. Eu falei, tá tudo certo, ninguém gosta de errar. Eu parto desse princípio, né? O funcionário, ele erra não porque ele quer errar, é porque faltou clareza, faltou procedimento, faltou treinamento, alguma coisa faltou. E esse tipo de sinal acontece, porque às vezes o dono da empresa, ele não dá treinamento e o funcionário erra e ele fala assim, pô, mas não é óbvio que é para fazer desse jeito? Você deixou, foi o que a gente falou no último podcast, né? Você deixou óbvio para ele, documentado, escrito em algum lugar? Se não, cara, fala assim, ó, bucha é minha. Quantas vezes já aconteceu o erro aqui na empresa e eu falei, cara, BO é meu.
E às vezes até o funcionário olha, tipo, como assim, meu, é teu filho que fiz a cagada, entendeu? Não, é porque eu não treinei, eu não fiz o vídeo, eu não deixei claro isso, entendeu? Então assim, cara, vamos... Quando eu entrei na empresa, eu passei por isso, né? Nos primeiros meses meu da empresa. Você gastou um dinheiro a mais aquele ano? Foi 3, 4 mil reais, olha. E o que eu falei pra você? Que era seu. Eu falei, BO é meu, eu que provavelmente não te dei o treinamento certo e não validei esse conhecimento. Ainda bem que foi um dinheiro que a gente gastou em marketing, que daí dava, de alguma forma, dava algum retorno, né? Tipo, dava algum retorno pra gente. Mas, cara, não tem como controlar esse medo. Eu acho que eu não aprendi a conviver com esse medo. Esse medo, ele é falta de clareza. Tem 2 tipos de medo, né? Tem o medo que ele é instinto de sobrevivência, que é o que nos mantém vivo realmente, que é o medo de morrer, é o medo de ter um acidente, é o medo de realmente sofrer mais. E existe o medo que você tem por insegurança. E no meu ponto de vista, esse medo é falta de clareza. Então, se você tem medo de perder esse funcionário, é porque não tem clareza sobre a expectativa entre você e ele. Esse é o meu ponto de vista. Então, o funcionário, ele vai dar indícios de que ele está perdendo tesão pelo negócio. Se você não tiver um realinhamento, entenda que a hora que ele sair para trabalhar no teu concorrente, às vezes ele vai trabalhar até para ganhar menos. Só porque a cultura da outra empresa, o DNA da outra empresa é mais forte que o seu e alinha mais com o que aquela pessoa está buscando. E o que é essa tal de cultura, né? Esses dias teve um pessoal lá de São Paulo que falou assim, Judá, eu queria criar uma cultura para minha empresa. Eu falei, sua empresa já tem uma cultura. O que você pode querer fazer é mudar a cultura da empresa, porque daí você pode fazer. Porque a cultura que existe é do dono. Por exemplo, se o dono é centralizador, não fica delegando, não fala para as pessoas, ele gosta que todo mundo fale para assim, obrigado, sabe assim, tipo, eu já fui esse cara, eu gostava de andar na empresa assim, pro pessoal pegar e falar assim, Judá, não sei o quê, daí eu encostava do lado da mesa, me mande o problema que eu vou mostrar, que eu sou solucionador. É sério, pô, tem muita gente, dono de empresa, gestor, que é desse jeito, ele gosta do tapinha nas costas e ele não ensina, ele gosta de ser o solucionador de problema. Quimicamente falando, isso gera dopamina. E cada conquistinha que eu tenho desse, obrigado, eu vou embora parecendo que eu realizei alguma coisa. Só que eu me torno aquele funcionário insubstituível, porque eu não criei processo, eu não padronizei. Em algum momento, cara, se você deixar de, delegar para as pessoas, você centralizar tudo em você, a próxima pessoa que entrar na tua empresa, ela vai pegar esse DNA. Isso é a tua cultura. Se eu sou uma pessoa que faço tudo em cima da hora, não luto para colocar antecipado as coisas, o que vai acontecer com a galera que trabalha comigo? Vai viver na mesma loucura. Se eu sou uma pessoa que não lavo o meu copo que está lá dentro da cozinha, o que vai acontecer com os outros funcionários? Posso deixar aqui também que alguém vai lavar. Então, cultura, DNA da empresa já existe. O que você tem que ver se hoje, talvez, a forma como você conduziu a empresa já não deixou uma cultura que hoje você não gosta mais de lidar. Aí o que você tem que fazer? Você tem que mudar a cultura da empresa. Mas você não cria uma cultura. É os teus BO, é a forma como você toca a tua vida que você está tocando a empresa. Tá o financeiro pessoal bagunçado. Da empresa provavelmente vai estar. Isso é fato. Tu entendeu? Eu só consegui organizar de fato o financeiro da empresa e se me tornar um gestor financeiro quando eu me tornei um gestor financeiro pessoal. Porque o que eu bagunçava na minha vida pessoal lá de é o que eu refletia na empresa, entendeu? Então, eu acredito nisso. E o teu funcionário, em alguns momentos, ele vai desconectando disso ou conectando mais. Aí depende de cada pessoa, né? Porque não existe pessoa errada, né? Falando de cultura, a gente até chegou a tocar no assunto de, por exemplo, o funcionário optar por ir trabalhar em outra empresa e, cara, dependendo do cenário, até ganhando menos. Então, a pergunta que você tem que fazer, cara, o que o concorrente tem que está conseguindo tirar um bom funcionário teu a ponto até, nesse caso, de pagar mais barato para trabalhar, né? E eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder, né? Tipo, cara, o que o meu concorrente tem que eu não tenho, né? Na verdade, pensando na comunicação visual, você vai fazer alguns questionamentos físicos, né? Você vai achar que lá tem primeira coisa, salário. Não, ele está indo por causa do salário. E hoje as pessoas têm preferido, às vezes, não quer dizer que a pessoa quer ser escravizada, né? Mas às vezes a pessoa prefere, durante algum momento, às vezes ganhar menos, porque ela tem um potencial de crescimento numa empresa, tem clareza que a empresa tem metas, por exemplo, e eu falo, eu posso seguir e crescer junto na empresa. E você vai ganhar menos no começo, mas você vai trabalhar num ambiente que tem o quê? Uma meta, tem um porquê para onde ela tá indo. Se você tá trabalhando numa empresa que não tem isso, só o fato de ir para outra empresa lá, velho, você já vai dar teus pulos e ficar feliz da vida para ganhar menos. Em alguns casos, primeira coisa, sim, acredito que é o salário ainda. A pessoa coloca isso na ponta do lápis porque isso vai dar conforto para ela, que é o ser humano por trás de tudo. Mas, cara, não é a máquina que tem lá para imprimir, não são os computadores, não é o tamanho do espaço físico, se tem uma copa, se tem uma máquina de café ou não tem. Localização. Eu acredito que sim, ajuda. Por exemplo, localização, eu vou acabar convertendo em tempo eu vou converter em dinheiro e vou falar, é muito longe, não faz sentido ir para lá, entendeu? Só que a pessoa coloca numa balança a projeção de vida. Se eu for trabalhar nessa empresa, eu vou poder crescer pessoalmente?
E daí isso é o que eu penso, tá? Pessoa para ir para outra empresa é porque você já está falhando em alguns desses pilares. Não olhe para o físico, no questão equipamento, tal. Não é você mudar a sua empresa para o centro da cidade que vai fazer você conseguir mais mão de obra qualificada. É você ter uma empresa saudável que possa, por exemplo, pagar um auxílio combustível, né? Sem isso ferrar teu caixa, para a pessoa poder vir trabalhar com conforto até a tua empresa. Esse é o meu ponto de vista. A AFACOM já mudou aqui nos últimos 3 anos, aqui acho que para 4 lugares. 4 lugares. Né? Para até a gente estar agora no escritório que a gente está. Os funcionários não saíram daqui por conta disso, muito pelo contrário. 5 lugares. 5 lugares? Em 3 anos? É, né? Então, assim, o que eu posso falar para você? Na prática, as pessoas mudavam o lugar de morar para ir morar perto da empresa. Foi o que aconteceu com alguns funcionários. Eles saíam de um lugar, de um bairro para ir morar no outro, para não perder de sair da AFACOM, pelo tesão de trabalhar junto. Assim como tiveram pessoas que entraram e saíram, porque não era o lugar do problema. O problema era a cultura da empresa, era o momento da pessoa, porque, cara, todo mundo vira o ciclo, né? Eu tive um filho, vai virar meu ciclo. Eu, sei lá, casei, vai virar o ciclo. Se eu me divorciei, muda o ciclo da minha vida. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Cara, existem coisas normais na vida do ser humano que mudam o ciclo da vida dele. E isso vai influenciar na empresa. Então, hoje, o primeiro ponto que é para você saber assim, não é o fato físico que vai fazer a outra empresa estar buscando ou roubando seu funcionário, né? É exatamente o seu DNA, é a forma como você está lidando com pessoas e a clareza do para onde você está indo. Porque realmente, né, aquela frasezinha não é da Mari Maraíza agora, é da Alice no País das Maravilhas, quando ela chega lá pro gato, né? Olá, gato, para qual caminho eu devo seguir? O gato pergunta, para onde você está indo? Ela fala, pô, mas tô sem rumo. Tô perdido. Então, vai para qualquer lugar, né? É basicamente isso que vai acontecer. O funcionário, ele vai para qualquer lugar às vezes, porque o lugar que ele está não tem um destino claro. E aí eu falo até um dos temas da minha palestra é o quê? A força do PQP para um funcionário. Se ele não tiver um porquê pessoal, ontem a gente estava falando, ontem ou hoje, né? Sobre a Mercedes lá. Hoje, né? Tipo assim, estava falando sobre um carro. Por quê? Porque se tem um porquê pessoal, no caso a gente estava falando de um carro, cara, a gente tem um projeto do negócio de esporte para crianças, né? Tipo, é um porquê pessoal meu e teu. Aquilo dali faz com que a gente, às vezes, pague um preço a mais para algumas coisas para poder chegar nesse projeto pessoal. Então, o funcionário ele vai fazer o quê? Primeiro ele vai olhar para ele. Pô, eu quero andar com um carro melhor. Pô, eu quero, sei lá, casa maior, eu quero uma casa maior. Eu quero sair da casa dos meus pais. Eu quero comprar a minha primeira casa. Eu quero me casar. Ele vai ter um projeto pessoal. Ele vai olhar para a empresa. Pô, essa empresa não tem norte, entendeu? Tá só sobrevivendo. E com quem que ela vai falar? Rádio Peão. E aí, como é que é a empresa? Na hora, né? A gente teve o caso de um funcionário que entrou aqui com a gente, né? E aí ele descobriu que uma das funcionárias era uma parente do dono, né? É verdade, era uma parente. Aí o que acontece? A Rádio Peão é natural, velho. Eu não tenho controle sobre a Rádio Peão. Só que se eu tiver fazendo o meu melhor, a equipe tendo clareza que eu tô conseguindo coordenar a galera, tipo assim, mostrando para onde a empresa tá indo, etc., vai ser mais fácil o funcionário pegar e falar assim, então talvez eu possa realizar o meu sonho aqui dentro dessa empresa. Faz sentido. Existe uma máxima da diferença entre o empregado e o trabalhador. Eu não quero ter empregados. Se eu descobrir que eu tenho um empregado, eu vou dar um jeito de demitir essa pessoa porque ela é a pessoa certa na empresa errada. Por quê? Um empregado está vendendo a hora dele. Está vendendo a hora. Tipo assim, eu preciso pagar meus boletos, me paga as horas aí e play. Isso para mim é um empregado. Não é uma pessoa errada. Só que ela às vezes tem um talento que ela não está usando nessa empresa. Ele precisa ir para outra empresa para usar o talento, senão vai ser infeliz. Eu não gosto de pessoas trabalhando infeliz. Aí o que acontece? Tem o trabalhador. O trabalhador, ele sabe do talento dele e fala assim, puta, que massa. Eu vou lá nessa empresa, vou estar vivendo com tesão, porque eu estou multiplicando o meu talento, aprendendo e estou sendo bem remunerado. Ou às vezes estou sendo remunerado pouco agora, mas eu estou me desenvolvendo também. Então, são pontos de vista, né, cara? Falando de gente, meu Deus, eu vou até amanhã aqui falando, tá? De verdade. Eu tive muito medo de perder funcionário porque eu não entendia essa lógica de que às vezes eu sou a empresa errada para a pessoa certa. E tem uma frase sua assim, que é muito boa, que é o funcionário, por exemplo, ele não está se demitindo na hora que ele chega lá, bate na sua porta e fala, ó, tchau, não dá mais para mim. Na verdade, ele já se demitiu antes, né? São aqueles indicadores que ele se demitiu quando ele acordou e não queria ir para a empresa. Ele se demitiu, por exemplo, quando precisava de um feedback que ele não teve. Exato, ele precisava, ele fez algo bom e não foi reconhecido. Eu já falei muito nisso, de não reconhecer. Mas também já falhei por dar feedback demais. Por exemplo, um aluno nosso, que ele, o futuro analista de negócio dele, a gente não vai falar o nome dele, até porque ele é funcionário numa empresa, né? Ele falou, cara, eu fiz lá o PVE lá, que
Que eu Ele aprendi com montou vocês. o código de cultura, um funcionário montou o código de cultura de uma empresa, apresentou pro chefe, né? Pro chefe e pros funcionários, né? Aí o chefe falou, legal. Sim. Depois eu olho. Foi essa frase que o dono da empresa falou. Então, tipo assim, é uma pessoa certa na empresa errada. Porque é um cara que quer investir, quer fazer crescer. E às vezes o dono da empresa, tipo, meio que pensou assim, cara, tem coisa mais importante para fazer. Vem cá ajudar a esticar essa lona, né? E esse é o cara que provavelmente já se demitiu, mesmo que ainda não tenha batido na porta. Já se demitiu. Ó, tô indo embora. Exatamente. Esse cara, ele já deve estar pensando ou em abrir a empresa dele, ou ele já está procurando, mandando currículo para outras empresas. Maiores, né? Cara, aconteceu aqui, né? Teve uma funcionária que estava junto com a gente, eu troquei uma ideia com ela, eu falei, ó, o que você tinha de expectativa comigo, que era para ela trabalhar na franqueadora da Insight, eu falei, não vou conseguir suprir. Porque a gente não vai mais ter a franqueadora. Tipo, se você quiser procurar outra coisa, tá tudo certo. Então, assim, saiu pela porta da frente, porque uma expectativa que eu tinha alinhado com ela de crescimento, a empresa mesmo mudou o rumo e não ia seguir mais para aquilo, então não ia mais ter aquela oportunidade. E ela saiu, trabalhou em outra empresa, esses dias ela veio aqui, aí eu peguei até e falei, e aí, como é que tá lá? Lá é melhor ou é aqui? Ela falou, cada um tem suas particularidades. Viguezeira. Aqui Como é melhor, também, com certeza. Lógico, muito. Como a gente já teve também funcionários que deixaram de trabalhar em grandes empresas de comunicação visual e por um momento vieram trabalhar aqui, né? Exatamente. Bicho, o que a gente... Vamos só para a reta final aqui agora, cara. Primeiro ponto que é emendando essa reta final é entender que falar de perder funcionários, seja para o concorrente, seja porque ele vai abrir a própria empresa, remete muito a um problema que todo mundo tem, que é, mas eu não tenho, porque não tem mão de obra qualificada, então se não tem mão de obra qualificada, não dá para ficar perdendo mão de obra. Sim. Só que não se resume só na comunicação visual, né? Então, cara, às vezes o cara tá saindo de trabalhar contigo, ele tá indo trabalhar em outra empresa, em outro segmento, porque tá de saco cheio já do jeito que é a comunicação visual. E até fica esse estigma do mercado, né? Porque é aquela que a gente sempre brinca, né? O pedreiro, o marceneiro, o eletricista e a comunicação visual, né? Que é os caras que só dá problema, só dá dor de cabeça. E acaba que o funcionário, às vezes, ele se desilude com o mercado e vai trabalhar em outro segmento, né? E não tem mão de obra qualificada em nenhum segmento. A verdade é essa, né? Todo mundo tá reclamando de mão de obra. Hoje mesmo tinha, não sei onde que rolou hoje, alguém falando assim, mas essa nova geração e não sei o quê. Ou seja, sempre tem alguém para ser o culpado. Velho, é o seguinte, mão de obra, no meu ponto de vista, existe a mão de obra qualificada e ela tá trabalhando em algum lugar. Ou a sua empresa vai ser melhor do que a outra, entendeu? Ou você vai ter que formar gente do zero. Ponto. Não perder para o concorrente, você não tem controle sobre a perda, porque quando aconteceu a perda é porque o que você tinha controle você não fez. Então, qual que é o meu ponto hoje, assim, ajudar? O que eu preciso fazer para não perder ele? Primeiro, clareza. Cara, alinhamento de expectativa é uma coisa simples de tudo. Daqui a 3 meses, o que precisa ter acontecido da tua parte, Henrique? Isso. Judá, o que você espera de mim? Isso. Ponto. Coloca ali num documento, assina. Inclusive, a gente está renovando agora o alinhamento de expectativa com todos os funcionários em relação a mim. Por quê? Eu quero falar exatamente o que eu espero, quero que as pessoas saibam o que eu estou esperando. Tamo de acordo? Tamo. Assina embaixo e vamos pro play. Entendeu? Então, 4 perguntas que você tem que se fazer para entender o motivo real por trás de você estar perdendo funcionário, perdendo até tua escassa mão de obra qualificada. Primeira pergunta, qual a reputação da sua empresa? Qual que é o teu laço de mercado? Uma coisa que a gente gosta de falar é que, cara, não tem como você construir nada para trás, né? Você só vai construir para frente. Então, a reputação é algo imutável, né? Sim. Você consegue, junto com a cultura, começar a mudar a partir de hoje, mas você não muda o que já foi. Às vezes a empresa que você trabalha, ou a sua empresa, é uma empresa que tem uma reputação ruim. Então, é difícil você reter talentos com essa reputação ruim. Você pode fazer o quê? Muda o nome da tua empresa, passa por um processo de rebranding, tipo assim, eu já fui um patrão bosta. Judá mesmo. Então, hoje eu sei que eu não sou mais esse cara, que eu era lá atrás. Mas eu tenho todo um processo de rebranding que o Judá passou para o cara poder falar assim, esse maluco não é mais aquele cara lá, não é mais a mesma empresa, não é mais a mesma pessoa. Realmente mudou, as pessoas mudam, né? Só que você às vezes precisa de uma estratégia de marketing para comunicar isso. Então, às vezes não tem nada de errado você pegar e mudar o teu DNA da empresa, uma nova cultura e junto com isso, uma mudança de marca, uma mudança de posicionamento no mercado. Porque às vezes a tua reputação tá zoada. Se tua reputação é boa, não é porque você tem anos e anos de mercado. Tem gente que tem 40 anos de mercado e não consegue talento. E tem reputação ruim. Porque a reputação é ruim, entendeu? Então, saber qual é a tua reputação. Como é que eu vou saber minha reputação?
Cara, tem que conversar com teus funcionários, tem que conversar com funcionários de outras empresas. Tem gente que tem problema com isso, mas para mim é coisa mais natural. Eu posso conversar com um funcionário de uma outra empresa e às vezes eu posso até, inclusive, fazer uma proposta para ele vir trabalhar comigo. E eu só vou fazer uma proposta para um funcionário de um concorrente vir trabalhar comigo se eu acreditar que a minha empresa é melhor do que a do outro. Senão, eu vou até que perder meu tempo, né? Exatamente. E a segunda pergunta é, cara, por que outras pessoas devem querer fazer parte da sua empresa? Qual que é a causa, qual que é a missão, qual Aí que é você o fala, motivo? daí você fala assim, não, é porque minha empresa tem qualidade, cumpre prazo preço e preço é competitivo. Cara, isso aí nunca vai trazer talento, jamais. E não é diferencial, né? Não, eu acho que você tem que entender qual é a sua vantagem competitiva pro mercado e pro mercado, no caso, clientes, e pro mercado funcionários. Eu tenho um ponto de vista, eu tenho 29 anos, minha empresa é jovem. Então, ao mesmo tempo que é ótimo, porque eu sempre estou dinâmico, então você nunca vai estar fazendo a mesma coisa todo dia. Por outro lado, você tem que aguentar essa mudança. Se você é uma pessoa que gosta do beabá, funcionandinho, todo dia igual, tá lascado para trabalhar comigo. Entendeu? Então, assim, eu preciso ter clareza disso para poder atrair o talento, porque daí vem um talento bom. Cara, a pessoa é fantástica. Chega aqui, ela adora o quê? Estabilidade. Ela quer fazer o mesmo trabalho todo santo dia. Lascou, mano. Vai chegar um dia que eu vou estar virado do alho aqui, vou ter feito um serviço fechado, uma venda, vou chegar aqui. Fala, galera, seguinte, ó, nós vamos ter que... Inventei um produto. Estamos indo pra feira, filtro e print aí, ó, cara, arruma a mala que nós vamos em 2 carros. Vai ter que ir, velho, não é nós, entendeu? E tem gente que, meu Deus, até um ciricutico, né, velho, de saber que pode acontecer isso. Então, a gente vai pra feira, futuro e print. a gente vai pra feira? Não sei se em 2 carros, né, mas nós vamos pra feira. E uma coisa que a gente fala muito ainda nesse ponto de o que faz as pessoas quererem trabalhar na sua empresa, a gente fala muito da importância do movimento, né? Como assim movimento? Vamos falar da AFA. Causa. A gente fala na AFA com, cara, a gente ajuda o empresário a deixar de ser o faz tudo. E na última linha lá a gente está ajudando a transformar o mercado de comunicação, que é até nosso grito de guerra lá. Então quando um aluno, quando um cliente nosso, ele manda um depoimento, ele grava um vídeo, ele parabeniza a gente, cara, a gente printa esse comentário, a gente pega esse vídeo e manda no grupo da empresa, né? Exato. Para que as outras pessoas vejam, não, olha só, nossa missão está se cumprindo, olha só, a causa da nossa empresa, o real motivo por trás da empresa está sendo realizado. Então, por que não fazer isso também quando um cliente, já que você fala, ah, não, meu diferencial é a qualidade. Se o cliente está elogiando a qualidade, por que você não manda um print lá no grupo da empresa também? Por que você não mostra para o concorrente que as outras pessoas estão falando da empresa? Né? É a causa da reputação, né? É algo que você não tem como mudar, mas tem que, se for positiva, você pode... A gente chama isso de capitalização, né? É você capitalizar algo que... Tipo, eu lembro que quando teve a questão do teu aumento de salário, foi algo que eu capitalizei numa reunião, tu lembra? Eu falei, ó, o Henrique foi um cara que em um ano saiu de tanto e teve tantos % de aumento. Aí na época tava o Gabriel também. O que eu fiz? Eu peguei algo que eu acredito ser uma reputação boa, que a pessoa às vezes conseguiu um aumento rápido salarial, porque ela aprendeu a resolver problemas mais sérios. Simples assim. Aí o que acontece? Eu capitalizei, eu mostrei para a empresa que existia uma possibilidade de você ter um boom de crescimento às vezes sem estar esperando. Por quê? Porque é algo que já estava acontecendo na empresa positivamente e eu capitalizei. Às vezes a gente tem que, tipo, não é esconder, mas diminuir as cagadas também, né? Porque se você ficar mostrando que você errou, ninguém gosta de errar. Mas aí você não vai capitalizar uma falha tua da empresa, entendeu? Que isso vai queimar a tua reputação e você errou. Não quer dizer que você não é uma pessoa boa, que a empresa é boa. Às vezes você só tem que acabar perdendo esses talentos, entendeu? Terceira pergunta importantíssima para se fazer. Qual que é a real diferença entre a tua empresa e a empresa do concorrente? Porque, cara, o concorrente, do jeitinho dele, ele vai te ajudar a crescer. Experimenta você parar de estudar técnica de venda, experimenta você parar de estudar atendimento ao cliente, experimenta você parar de estudar tudo isso enquanto o teu concorrente está se desenvolvendo. Ele vai te engolir no mercado em coisa de 1 ano. Então... isso é uma coisa que acontece muito, né? Às vezes, pessoal, tem gente que fala sorte, tem gente que entende a lógica do negócio, né? Tem uma frase que é assim, né? Se vender, deixa milionário. Mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu vou te mostrar um milionário. Por quê? Venda não tem uma faculdade, até tem curso, né, e tal, mas tem faculdade lá. Mas o quanto o cara vai se dedicar para aquilo vai mostrar a velocidade de crescimento. Então, tem um cara com 30 anos de mercado que está faturando 100 mil por mês. E tem um cara que tem 6 anos de empresa, já está na faixa marrom lá, faturando 250 pau por mês. Você fala, esse aí tem sorte, esse aí tem costa larga. Acertou em alguma coisa. Acertou. Você vai jogar o quê? Algo para fora. Você vai jogar a responsabilidade do teu insucesso para algo que você não tem controle. Então, você precisa saber, velho. Será que a outra empresa não está... O cara tá andando de Amarok, conheço uma empresa assim, o dono andando de Amarok e a empresa, tipo, zoada, com os caras com uniforme, tudo zoado. Tipo assim...
o dono da empresa tá bem, a empresa não tá, com a questão de conforto. Eu já fui em empresa onde o dono andava de Land Rover, de Evoque. As cadeiras, né, você falou. E as cadeiras zoadas e o tampo do assento do vaso lá zoado. Tipo assim, não tinha, no caso, assento no vaso. Então, assim, é a cultura, é o DNA. Um cara desse vai reter talento? Eu fui mais crítico nesse dia com esse cliente, né? Eu falei assim, imagina uma funcionária tua entrando no banheiro para ir no banheiro e o banheiro da casa dela é mais confortável. A troco do que ela vai querer ficar aqui? Então é um pouquinho mais pesado, mas na prática, você quer saber como não perder seus bons funcionários, seus talentos para o concorrente? Cara, estuda ele. Descobre o que eles estão fazendo, porque ele vai te jogar para melhorar a tua operação. De fato. E a quarta e última pergunta que você tem que se fazer, e essa eu acho que é o que mais dói, mais toca na ferida, cara, como que é trabalhar na tua empresa? Você gostaria de trabalhar com alguém como você? Se você fosse funcionário, você gostaria de ter você mesmo de chefe, assim, alguém com os... Cara, é complicado isso aí. Essa é complicada. Ou você fala, não... Até eu tô refletindo agora. Judá, se você tivesse um Judá como seu chefe, você ia brigar muito com ele, sim? Se eu ia brigar, eu sendo eu, eu ia sim. dar uma intimada nele pra ser sócio, com certeza. É porque eu sou correria, né, velho? Eu ia falar, meu irmão, não vou ficar botando minha pressão, que eu boto pressão aqui, sem eu ter um plano de futuro aqui nessa parada. Com certeza essa seria a minha frase. Eu pensei, a hora que você falou, eu pensei. Mas eu sei que eu não sou fácil de lidar. Mas eu também sei que eu sou um cara que, por não ser fácil de lidar, essa característica, tá rindo, né? Essa característica me ajuda também a ser um cara que tá lá fazendo a parte também que é chata pra caramba e difícil, que é lá fazer às vezes live 6 horas da manhã, que eu sei que a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço, Tô entendeu? rindo porque você falou, brincando lá do alinhamento de expectativa, mas é real, né? Essa semana a gente preencheu o alinhamento de expectativa dos próximos 3 meses. Então agora eu já tô refletindo aqui, Judá, você gostaria de trabalhar com alguém, não sei, você vai estar lendo as respostas do pessoal agora. Não, mas na prática, assim, é duro, eu acabei de refletir, mas para trabalhar comigo, eu teria que ter um alinhamento muito bom. Teria que estar muito claro ambos os lados, senão eu não trabalharia. Eu ia abrir minha empresa. eu era o talento que ia embora. Eu era o talento que eu ia embora abrir minha própria empresa, entendeu? Porque, cara, às vezes o funcionário, falando funcionário mesmo, ele sente a falta do dono da empresa Sente. do lado, assim, não do lado literalmente cobrando, mas, pô, engajando a equipe, liderando, motivando, dando feedback. Eu faço questão ainda do espaço físico por causa disso. Querendo ou não, hoje, pra mim, no meu ponto de vista, a galera tem uma energia diferente quando eu tô aqui. Se eu ficar um mês sem vir aqui, velho, é certeza, vai vender menos, vai faturar menos, vai perder mais cliente. Eu tenho certeza absoluta disso. Essa energia do dono é o DNA. Por quê? Se as pessoas ficaram numa empresa por causa da cultura, por causa do DNA, se quem é o criador do movimento, da causa, desse DNA não tá lá dentro, não tem porque você tá ali. Você tá num barco sem capitão, entendeu? E agora, indo pro fechamento, eu quero falar com você aqui na câmera. Você. Cara, às vezes você tem um funcionário que você sabe que você tem que dar um feedback para ele, você sabe que aconteceu algum BO lá com ele, que ele precisa conversar contigo. Só que você tá adiando que tá na loucura, correria, nunca dá tempo. Cara, conversa com esse cara. Vai lá, tira um tempinho, eu sei que é difícil, é corrido a rotina, mas esse cara que precisa de um feedback, ele é um possível cara que tá para se demitir já e você ainda nem sabe. Cada vez, tipo assim, a gente teve um crescimento assustador, né? Foram mais de 600% em 3 anos, né? Um dos pontos, assim, que tá claro para mim é que cada vez mais eu tenho que estar com o tempo da minha agenda livre para falar com as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. E quanto mais eu leio livros de grandes empresários, quanto mais eu acompanho, faço treinamentos, mentorias, cada vez isso fica mais forte. Você precisa, a empresa cresceu, teu negócio é gente. Porque daí gente vende, gente fatura, gente entrega, gente produz, gente retém cliente, gente. Esse é o meu ponto de vista. Então, eu inclusive hoje, o meu principal foco de estudo nem é mais gestão de empresa. Porque hoje eu sei que tem pessoas muito melhores do que eu para poder gerir a empresa. Agora, para cuidar de pessoas da forma como eu cuido, para a minha empresa, para aquilo que eu acredito, só tem eu. Esse é o meu ponto de vista. E é a mesma coisa com você aí de casa. Você é o único representante do teu sonho aqui. Então, se você não puder ser a pessoa que vai passar esse teu sonho para as pessoas que acreditam junto com você, que querem multiplicar o talento delas contigo, aí não queira ter talento, né? Você vai ter um monte de empregado. Nossa, fui duro agora, desculpa. Foi mal. Foi duro, mas foi uma baita frase de encerramento aí do AfaCast número 40. E o número 40 merecia um tema desse, né? Um fechamento desse. Se você quiser aprender de uma vez por todas como parar de sofrer com falta de mão de obra qualificada e poder aprender a engajar o teu time, o melhor caminho é você continuar aqui no AfaCast, continuar com a Afacom, porque é a missão do nosso negócio. Ajudar você a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que não dependa completamente dos donos. E para isso, tu vai precisar de... Exatamente, precisar de pessoas. E você só vai conseguir crescer com pessoas... Show de bola. Bons funcionários, né? Exato.
Então nos vemos no AfaCast número 41. Ou se você estiver maratonando para trás, assim, em algum outro AfaCast. No 39. Que já aconteceu.